Leitura da noite. Romanos 4, que diz assim: Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E se fosse pai da circuncisão, naqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo são feitas pela fé, pela lei, foi a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então aqui fala sobre a justificação a Abraão pela fé. Mas é algo que nos chama muita atenção quando ele diz bem aqui: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Olha só. Uma grande variedade de avivamento é aludida nesses versículos. É o avivamento mais óbvio, foi a recuperação da capacidade de Abraão e Sara de gerarem filho. O fiel Abraão demonstrou um dos princípios mais importantes para a salvação. Ele é o único patriarca, tornou-se o pai da fé, imitou e praticou o mesmo tipo de lei do próprio Senhor Jesus. Abraão, o amigo de Deus, acreditou na promessa do Altíssimo e ousou viver pela fé, mesmo antes de ver a promessa do Senhor cumprida. Abraão agiu assim com base no relacionamento íntimo e na confiança que tinha no Deus a quem ele caminhava. O Senhor fez reviver aquilo que pareceu morto e sem esperança, que foi quando Sara e Abraão, na sua velhice, teve um filho. Deus falou que ele seria pai de multidões e ele é nosso pai na fé. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para buscar do Senhor. Não durma sem ler a Bíblia.
Acorde pela manhã, medite na palavra do Senhor. Não deixe de ler um versículo, um salmo ou um texto da Bíblia antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa. Porque a palavra do Senhor, ela nos renova, ela nos fortalece, ela é um alimento espiritual para a nossa vida espiritual e física. Aceita, Senhor Jesus, como teu único suficiente Salvador, porque Jesus está voltando para buscar um povo que está alicerçado, que está firme na rocha. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. A palavra hoje da igreja, do culto, foi perdão. 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 Temos que perdoar. Temos que perdoar mesmo que você se sinta ofendido, mas libere o perdão, porque é muito importante a liberação do perdão. Porque Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo nos 4 cantos do universo. Quando você busca na palavra, você conhece. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, quando os profetas, os discípulos pediram um sinal. E ele disse que nenhum sinal lhe seria dado, senão de Jonas. E ele disse assim, vós sabeis distinguir quando vai chover ou não, e não sabe o tempo da vinda do Senhor, do Filho do Homem? Se nós meditarmos na palavra, não é só leitura não, é estudar a palavra, você vai entender que Jesus está voltando, pelos sinais que estão acontecendo nos 4 cantos do universo. E você tem que estar preparado. Temos que estar preparado para o dia do julgamento. Jesus virá buscar e depois ele virá julgar. Hoje ele é nosso advogado, mas ele virá como juiz, nos dar a sentença de tudo aquilo que fizemos, de bom ou de mal. Nos arrependemos, perdoamos, fomos obedientes, tudo isso está lá. Tudo aquilo que fazemos aqui está escrito no livro de Deus. Medite nessa palavra. Não deite sem conversar com o Senhor, sem se alimentar da palavra do Senhor, para ter uma boa noite de sono. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com essa pequena semente que eu estou plantando todos os dias aqui. Não eu, o Senhor, porque a palavra é do Senhor. A semente, ele disse, ide pegar o evangelho a toda a nação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.